Fala, turminha, tudo bem? Só alegria? Então, fazendo esse vídeo aí para falar um pouco sobre espiritualidade. Eu nasci numa família católica, mas com o tempo eu passei a questionar muitas coisas. Então, eu vim a frequentar centros espíritas. Eu tive um tempo que eu frequentei a Seishonuye, né? Já visitei algumas religiões diferentes, religiões evangélicas. Já visitei um templo hindu, né? Gostei muito dos mantras indianos, hoje eu ouço muito, né? E no momento estou frequentando mais a Umbanda, né? E tô gostando, tô curtindo. Existe muito preconceito em relação à Umbanda, né? E você não pode ter preconceito com a batida do tambor, porque a batida do tambor, ela representa a batida do seu coração. E a Umbanda é bem tranquilinha. O pessoal aí faz uma propaganda negativa, sabe? E quando você vai lá, você vê que não é nada disso. Mas, assim, uma coisa que me ajudou muito foram os livros do autor Neale Donald Walsch, com a trilogia Conversando com Deus. Esse livro me ajudou muito e foi meio que um pontapé inicial, o primeiro degrau, né? E de lá pra cá eu vim experimentando várias experiências esotéricas, né? Participei até de consagrações da ayahuasca, né? A ayahuasca é como pular de paraquedas, né? É uma emoção forte. Vale a pena? Vale, mas tem que ter coragem, né? Mas tudo bem, não é o ponto. Também nem quero incentivar ninguém a fazer isso, porque é forte, é uma experiência forte, né? Não é para qualquer um. Mas o ponto que eu quero chegar é: Deus se expressa através de nós. De Deus para até nós, seres humanos, existe uma hierarquia enorme. Tem um cara que é o governador planetário, tem um cara que é os espíritos, né? Que são os governadores do sistema solar, da galáxia. Existem muitas divindades até chegar em Deus. Mas dentro de nós existe um fragmento que dá conexão direto com ele, com a fonte criadora, né? Só que esse fragmento ele fica meio que adormecido. E por quê? Você tem um trabalho mecânico, digamos assim. Aí você trabalha para pagar contas, comprar um carro ou uma casa. Aí depois que você termina de comprar o carro ou a casa, você quer trocar por outro maior, outro melhor, né? E eu passei por isso e eu descobri que isso é uma ganância, né? Você acaba de comprar um veículo que Deus abençoou você de ter, aí você nem terminou de pagar, você já está pensando no próximo, em comprar um maior, um melhor, e quando você vê, você passou uma vida inteira fazendo isso, comprando coisas, né? E a vida não é sobre comprar coisas, a vida é sobre histórias, né? As histórias que você viveu. No final, o que vai ter valido não é as coisas que você comprou, o dinheiro que você ganhou, e sim as histórias que você viveu, né? E o que eu aprendi? Eu aprendi uma coisa. Primeiro que somos filhos de uma trindade, da terra, dos espíritos e dos nossos ancestrais. Ou seja, você é filho dos quatro elementos, né? A terra, o fogo, a água e o ar. Você é filho de Gaia, você é filho dessa natureza, né? Você também é filho da espiritualidade, né? Se não fosse mentor espiritual, anjo da guarda e um monte de espíritos, você não estaria aqui. Você é filho da espiritualidade, né? E também é filho do pai e mãe, não só do pai e mãe, mas também dos avós, bisavós e de todos os ancestrais, né? E Deus está envolvendo tudo isso, né? E assim, Deus ele te fornece a energia suficiente para você se manter vivo durante um tempo determinado, mas ele, de certa forma, ele fica meio adormecido dentro de você. E ele vem à tona quando você se expressa de maneira artística, quando você cria poesia, quando você canta, dança, quando você pinta, né, quando você desenha um quadro, né, quando você faz coisas artísticas, quando você faz o que você gosta, quando você está envolvido na natureza, né, quando você toma um banho de cachoeira, quando você toma um banho na chuva, quando você se aquece em frente a uma cachoeira, não, uma fogueira, né? Quando você acende ali uma fogueira e você se aquece ali diante do fogo, né?
Quando você faz uma meditação e você sente o ar entrando, você segura um pouco esse ar e depois solta, né? Então, são essas coisas que fazem Deus se expressar de maneira mais forte dentro de você. Do contrário, Deus olha, quando você tem uma vida muito mecânica, né? Deus olha para você e acha você sem graça, ele não se interessa, né? Então ele anima a sua vida, mas de maneira meio adormecida, né? E quando você se expressa de maneira mais artística, mais vívida, então aí Deus vem mais à tona, né? Porque você está se expressando e Deus incentiva que você faça isso. Mas o sistema que a gente vive, não. O sistema que a gente vive quer exatamente que você tenha uma vida mecânica, uma vida de trabalhar, pagar conta, ficar exausto, dormir, né? Eles te dão um final de semana só para você descansar o suficiente para continuar trabalhando, né? Isso me leva ao questionamento, por que que todo mundo não tem 2, 3 folgas na semana, né? Você vê essas profissões aí que o cara só tem uma folga na semana, né? Tipo, trabalhar em mercado, por exemplo, o cara só trabalha um dia, às vezes não é nem no domingo, é em dia de semana. Então, aquela folga é só para ele dormir, para ele aguentar os 6 dias que vão vir na sequência, e sabe? É uma vida de zumbi. Pensando bem, eu também não me interessaria em manifestar numa pessoa que tem uma vida dessa, não. Falou.